Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é pessoal, eu estou fazendo uma nova playlist sobre amplificadores classe D. Eu resolvi dar uma verificada geral no amplificador classe D e a partir até de um comentário aí do nosso amigo Valdemar Gomes, né? Eu comecei a fazer uma análise de ruído magnético nas fontes chaveadas e nos amplificadores classe D. Segundo ele informou que percebeu que o que ele estava ouvindo no PX dele, no rádio amador dele, era um sinal de um amplificador classe D que estava tocando próximo à residência dele. Então ele conseguiu ouvir o que o amplificador estava reproduzindo através do PX dele, ou seja, houve uma interferência do amplificador no transceptor dele. Então com isso ele conseguiu perceber com bastante nitidez que o som era proveniente de um amplificador que estava tocando num carro a uma pouca distância da residência dele. Como ele tem um veículo lá que ele carrega o rádio amador dele, então ele procurou saber a origem do sinal, né? E verificou realmente que se tratava de um amplificador classe D que estava em execução a música bem próximo à casa dele lá, a residência dele. Então, gente, a partir desse comentário eu comecei a fazer um estudo, principalmente na parte de radiofrequência, para entender como foi que ele conseguiu perceber a modulação, né, do amplificador classe D. Então, o que eu pude perceber foi o seguinte: todo transceptor, gente, é receptor e transmissor ao mesmo tempo, ele tem uma seletividade, ou seja, você consegue modificar a frequência de transmissão e recepção do seu rádio. Normalmente isso é feito em conjunto para que você tenha um sistema RX e um sistema TX simultaneamente, ou um sistema simplex, que a gente chama. Simplex é quando você transmite ou recebe intervalos diferentes, ok? Então, nessa análise, essa imagem, gente, é de uma fonte chaveada simétrica, tá? Que eu vou testar aqui no canal e passar para vocês o nível de confiabilidade dessa fonte. Vou testar inclusive nos amplificadores de classe AB. Então, gente, eu comecei a fazer uma análise. Eu já estudei esse assunto em faculdade, principalmente no meu curso, que era eletrônica, né, telecomunicações. Eu vou passar para vocês de uma forma bem simples como o espectro de frequência ele é dividido e por que ele é dividido assim. Primeiro, você tem as faixas de frequências, que tem as alocações dos serviços que são ministrados aí, que são colocados à disposição dos usuários, tipo rádio amador, televisão, sinal de rádio. Então eu peguei aqui, ó, uma tabela que explica mais ou menos como é que funciona. Então aqui de 20 a 20 kHz nós temos o som audíveis, né, que a gente percebe que os amplificadores trabalham nessa faixa de frequência. Da faixa de 20 a 30 kHz nós temos os ultrassons. Na faixa de 530 kHz, iniciando aí e finalizando aí em 1.6 MHz, nós temos aí o rádio AM, né? Temos 107 emissoras com 10 kHz de banda, que é a largura de banda onde é transmitido o áudio, ok? Depois nós temos aqui o sistema de radiotax, telemedição biométrica, telemedição de características de materiais, enfim, uma série de serviços que são alocados no espectro de frequência e você precisa entender. Então observe aqui que você tem canal de televisão, temos aqui a parte de radioastronomia, telecomando, radionavegação aeronáutica. Tem uma série de serviços que são alocados nessas frequências. Então nós organizamos essas frequências em blocos que determinamos a característica da frequência, ou seja, de 30 Hz a 3 kHz nós temos chamado a ELF.
extrema baixa frequência. Então, gente, nós vamos analisar do ponto de vista espectral como funcionou essa modulação com o sinal do amplificador classe D, ok? Então vamos analisar o amplificador classe D no estágio de modulação e saída, tá certo? Deixa eu tentar pegar aqui. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um esquema bem simples do amplificador classe D, onde nós temos aqui o nosso modulador, né? Temos o sinal já modulado em formato PWM, ele é invertido para fazer o push-pull em meia onda. E nós temos o circuito ressonante no final, que é o circuito LC, que é um filtro passa-baixa, e o nosso alto-falante, nosso transdutor. O que acontece aqui é o seguinte: a frequência que é injetada aqui é uma frequência que eu já vi até de 250 kHz. Essa frequência, gente, ela consegue, através dos seus harmônicos, chegar em frequências muito altas, inclusive dentro da faixa cidadão, que a gente chama. Então foi por isso que o nosso amigo Valdemar Gomes conseguiu interceptar essa estação de rádio aqui, que é o nosso amplificador classe D. Então, o que foi que aconteceu para que ele percebesse esse sinal? Primeiro, que provavelmente esse filtro aqui estava ineficiente, né? Inclusive até proposital, para que você perceba os sinais de alta frequência do áudio. Então, com isso, você criou um filtro de primeira ordem aqui, bem simples, capaz de eliminar um percentual da portadora. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: a intensidade de potência era tão grande na saída, ou seja, um amplificador tão grande, vamos supor aí de provavelmente aí uns 5 kW, ele colocou aqui para fora essa potência, atenuando um pouco a sua portadora, mas a portadora passou, que era justamente o sinal de 250 kHz. Só que com isso, gente, veio o sinal modulado de áudio também. Então ele percebeu na sua antena lá, na captação do sinal, que o sinal era proveniente desse amplificador que estava funcionando a pleno vapor lá. Então, o que é que eu digo para vocês? O amplificador classe D, gente, ele não foi feito para áudio, porque muitos fabricantes, para reduzir custo, eles utilizam essa técnica, inclusive é uma técnica antiga, 1958 aproximadamente, e com isso você obtém um sinal degradado, né? Onde você vai tentar amortizar as frequências mais altas que contém a parte de modulação, né, da portadora, e com isso você tem um sinal de médio e agudo com bastante atenuação. Então o filtro eles colocam deficiente mesmo para que você perceba o agudo nos amplificadores classe D. Com isso ele gera a perturbação eletromagnética, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de modulação que são utilizados, né, em equipamentos, e eu coloquei mais ou menos duas aqui que o pessoal chama de modulação digital, mas elas não são digitais, tá? São modulações analógicas mesmo. As modulações digitais são essas aqui: a SK, FSK, PSK e APSK, que eu vou falar isso aí em outro vídeo. Aqui é mais para ilustrar o estudo, tá certo? Vou falar também, gente, sobre o PCM, que é a modulação por código de pulso, e as principais modulações utilizadas aí em amplificador de classe D, que é o PWM e o PAM, né? No caso, o PAM, gente, ele é pouquíssimo utilizado. Existem amplificadores dessa natureza, porém, para equipamentos de radiofrequência, né, inclusive celulares, utilizam a classe E. A classe C, gente, utiliza para transmissores em modo analógico. O sinal transmitido é um sinal puramente analógico. Já o classe E, ele transmite dados, que é utilizados para celulares e equipamentos afins. Então, o que acontece aqui no PWM, tá? Que é a modulação de largura de pulso. Vou tentar passar para vocês agora a modulação de largura de pulso, onde você tem
o tamanho do pulso, né, a largura do pulso, como referência para que você faça a sua tradução aí na sua senoide, ou seja, você, a depender da senoide, né, do largura do pulso, você tem uma referência naquela senoide, só que em modo analógico, tá certo, gente? Chamado de envelopamento do sinal. Então o sinal ele vai chavear mais, às vezes o transistor chaveia mais em um determinado tempo e o outro sucessivamente. Então existe uma defasagem aqui entre um e o outro. Você observa aqui que tem a porta invertida, né? Ou seja, esse aqui conduz, esse não conduz, e vice-versa. Quando esse aqui conduz, esse não conduz. Ou seja, quando o nível tá alto, ele conduz, quando tá baixo, ele não conduz nesse transistor. Já aqui o efeito é o contrário. Quando aqui conduz, quando tá baixo não conduz, e quando tá embaixo ele conduz. Que é chamada push e pull, empurra e puxa. Então, gente, essa modulação é bastante utilizada pelos amplificadores classe D, porém, ele gera a perturbação do amplificador em si, propriamente dita. Por quê? Porque esse tipo de modulação onda quadrada, ele tem um nível DC, de certa forma, muito alto. E observe que as fontes de alimentação dos amplificadores classe D de alta potência, elas são muito elevadas. Ou seja, você tem um circuito anterior que faz a elevação da tensão dos 12 para uma tensão mais elevada, ou seja, ele pega, converte em AC, chaveia e filtra novamente em um transformador como esse aqui, para elevar a tensão em DC. Então você tem uma tensão AC, aqui no caso dessa fonte, vou até botar ela na posição correta, tem entrada AC, retifica, DC, chaveia, e no chaveamento ele tira dois polos, positivo e negativo. Então esse tipo de fonte é utilizado também em amplificadores de classe D automotivo, ok? Para elevar a tensão. Já os amplificadores residenciais, uso profissional, não tem essa parte, somente a fonte de alimentação, que pode ser uma fonte chaveada, ou pode ser também uma fonte linear, ok? Então, dito isso, nós vamos passar agora para os efeitos nocivos do amplificador classe D. Então, levando em consideração as desvantagens, né? A primeira desvantagem é distorção do sinal, ok? A distorção harmônica. E também a baixa rejeição a ruído da fonte. Ou seja, se você tiver uma fonte bastante ruim, ruidosa, o seu amplificador D, que já é ruim, vai ficar pior ainda. E a interferência eletromagnética, tá, gente? Eu comecei a fazer um estudo para mim sobre esse tipo de assunto. Estava pescando na internet e analisei os efeitos da baixa frequência. Então, a baixa frequência, gente, é de 3 a 10 Hz, tá? E possivelmente os 7 Hz, ela cria esse tipo de problema de ansiedade e pânico, um efeito da frequência. Estudo científico, tá, gente? Não sou eu que fiz, não. E frequências abaixo de 20 Hz, que o pessoal adora aquele grave, né? Pancadão. Você tem problema de visão embaçada, respiração errática e dano ao órgão interno, né? Aquela pressão. E não sei se vocês conhecem o sonar, uma bomba sonar que tem em baixa frequência, que é utilizado em submarinos, utilizado em navios. Então, gente, o nível às vezes do sonar dentro cria frente de onda que mata os animais, ou seja, um ruído aí nível de 185 dB a 7 Hz mata qualquer pessoa, tá? Então, voltando aqui à interferência que nosso amigo Valdemar encontrou aí no seu sistema de PX, né? Ao invés de falar com a pessoa, ele estava ouvindo música, né? A nova forma de ouvir música em rádio amador é ficar próximo do amplificador classe D. O que aconteceu foi o seguinte: vocês sabem que os transdutores, né, no caso alto-falante, em amplificadores normais, né, lineares, ele tenta excursionar de forma a criar uma frente de onda que é variável, que vai chegar no seu ouvido com determinada intensidade. Então, com isso, você tem o quê?
você tem uma antena, ou seja, o transdutor é uma antena, o alto-falante é uma antena para aquela frequência, né, no caso de 20 a 20 kHz. Observe que cada alto-falante tem seu tamanho e dimensão, né, para poder você ter o som grave, médio, agudo. Então, com isso, você tem uma antena de referência. Então, foi essa antena, esse indutor que está aqui dentro, que reforçou com esse e fez que entrasse numa frequência, né, de batimento semelhante aí ao o nosso sistema aí de radioamador. Ou seja, ele serviu, o alto-falante serviu com uma determinada antena e por isso ele percebeu no seu PX, né, o amplificador jogou o RF aí para fora. Então, gente, o que é que eu falo para vocês? Nada é feito aleatório. Vou levar o exemplo para vocês dessa fonte chaveada, que eu vou fazer um estudo, inclusive vou fazer um vídeo sobre ela explicando. O pessoal aqui, ó, eles normalmente, esses furinhos, o pessoal diz que é para a fonte esfriar. Não é não. Isso aqui, gente, é chamado de uma blindagem, um aterramento, onde esses furos correspondem a um comprimento de onda específico desse oscilador aqui. No caso não está aqui a fonte, só está a carcaça. Então é uma forma de você evitar que o ruído eletromagnético ele saia daqui de dentro dessa caixa. Então é uma forma de blindagem da fonte chaveada. O que acontece é o seguinte: a turma aí dos amplificadores não utilizam blindagem. E ao utilizar esse tipo de fonte aqui, ó, também não. Colocam essa fonte diretamente no gabinete e bem próximo aí uma da outra. Então com isso você tem um efeito de ruído. Então esse ruído é propagado pelo ar, que pode ser percebido. Inclusive tem até uma canetinha que quando você chegar próxima, ela acende aquele LEDzinho informando que tem RF no campo, tá? Eu não vou entrar muito na questão do RF, que não é o tópico da gente aqui. Simplesmente eu estou usando como um caso para vocês entenderem que um amplificador classe D não é uma boa coisa, principalmente quem trabalha em alta potência. Os amplificadores classe D, gente, eles foram criados para equipamentos que tenham baixo consumo, tipo um celular, um tipo de equipamento que não tem uma fonte de alimentação ostensiva, e com isso você tem uma propriedade de eficiência maior que faz com que você utilize um amplificador classe D. Mas pode ter certeza, gente, o amplificador classe D, se for utilizar ele da forma correta, esse filtro aqui, ó, inclusive a turma está fazendo isso, esses filtros seletivos, para melhorar a qualidade dos amplificadores de classe D, que melhoram. Isso aí não há dúvida. Mas se der problema no amplificador desse aqui, gente, o nível de prejuízo é muito grande. Então ainda preferencialmente a tecnologia, eu sei que está avançando, mas vai chegar um ponto que o amplificador classe D vai estar tão bom que vai justificar a aposentadoria dos amplificadores classe AB. Mas até lá, a gente tem que andar um bom caminho. Então, meu amigo Valdemar Gomes, do canal Dema Info, ele presenciou esse fato. Agradeço ao amigo aí pela exposição, né? No comentário, quem quiser ver, tá no comentário em um dos vídeos de amplificadores classe D. E com isso você vai entender mais sobre amplificadores de classe D. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é para falar sobre as perturbações do amplificador classe D em radiofrequência, mas vamos falar também sobre o estado de rejeição a ruído e vamos falar também sobre a distorção harmônica dos amplificadores de classe D. Agora eu vou testar essa fonte. Provavelmente aí eu devo estar publicando para vocês o que foi percebido nessa fonte e informado a vocês. Então, pessoal, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima.